E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar em categoria de base, mais especificamente nos jogadores de destaque, né, especialmente da categoria sub-20, que podem servir ao elenco principal do Cruzeiro já na temporada 2019. Como a ideia é falar de jogadores que já podem subir de imediato, eu vou focar então na categoria sub-20, até porque as inferiores eu não acompanho tanto assim, beleza? Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e lembro que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Fazendo o balanço da temporada, o time sub-20 do Cruzeiro disputou um total de 6 competições e conquistou um título. Não é nenhuma referência ao 6-1, realmente foi assim. A primeira competição que disputamos foi a Copa São Paulo, né, tradicional torneio que é disputado já no mês de janeiro. O Cruzeiro superou a fase de grupos, passou ainda por 2 mata-matas, mas caiu contra o São Paulo nas oitavas de final. Logo depois a gente jogou a Libertadores Sub-20, que foi um torneio que o Cruzeiro foi muito mal, caiu já na primeira fase, né, na fase de grupos, perdendo as 3 partidas inclusive. Na Copa do Brasil Sub-20 o Cruzeiro caiu já no primeiro mata-mata contra o Juventude e no Brasileirão Sub-20, que foi um torneio que a gente ganhou em 2017 inclusive, dessa vez o Cruzeiro ficou na fase de grupos, era um grupo complicado e tudo mais, e acabou que um empate contra o mesmo São Paulo tirou o Cruzeiro da competição. É importante ressaltar que o Cruzeiro teve uma mudança de comando nessa temporada, o time que era treinado pelo Emerson Ávila, né, o Emerson Ávila acabou ocupando outro cargo, hoje ele é uma espécie de superintendente, ele é um supervisor ali da categoria de base do Cruzeiro, ele era o treinador, deixou esse cargo e chegou o Ricardo Rezende para assumir a função, e já sob o comando de Ricardo Rezende, o Cruzeiro conquistou o único título aí na categoria sub-20 na temporada, que foi o Campeonato Mineiro da categoria. A campanha como um todo foi muito boa, o Cruzeiro terminou o campeonato aí com 19 vitórias em 23 jogos, inclusive foi o melhor time da primeira fase, também do hexagonal, e na decisão, né, fez ali 2 finais contra o América Mineiro, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, foi para os pênaltis e nos sagramos campeões com o Vitor Eudes pegando um pênalti, a exemplo dos títulos do ano passado, em que ele também decidiu, né, pegando pênaltis nas finais, tanto da Supercopa quanto do Brasileirão Sub-20. Focando agora nos atletas especificamente, porque isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, mais importante do que ganhar título na base é revelar jogadores, começando pelo gol. O Vitor Eudes estourou agora a idade de Sub-20, mas ele fez aí vários jogos pela categoria de júniores ainda nessa temporada. O Vitor Eudes, que hoje é terceiro goleiro do time principal, e o quarto goleiro do Mano Menezes, né, quarta opção para o Mano, é justamente o Gabriel Brazão, que também é o outro goleiro do Sub-20. Tanto o Vitor Eudes quanto o Brazão são goleiros muito promissores, eu até acho que o Vitor Eudes precisa trabalhar melhor alguns aspectos, eu não me sentia muito seguro com ele no gol do Cruzeiro, eu acho que a questão de jogo de mãos, alguns reflexos mesmo, ele pode melhorar, agilidade também, e tem melhorado bastante, né, até porque está trabalhando com o Robertinho, que é referência na preparação de goleiros. Já o Gabriel Brazão, ele é um goleiro que parece ser tecnicamente muito acima da média, muito bom, mas também tem aspectos a melhorar e vem passando por isso. O destaque que eu dou aí para o Vitor Eudes é porque ele é extremamente eficiente para pegar pênalti. Ele é um goleiro muito alto, que tem uma envergadura muito grande e ele é muito bom nesse aspecto. Como estoura a idade, ele vai ser agora o terceiro goleiro do profissional e o Brazão deve continuar jogando na categoria sub-20, até porque o Brazão ainda tem 18 anos, ele tem 2 anos de categoria de base ainda, né, podendo jogar na base, e como o quarto goleiro é pouco utilizado pelo time principal, eu acho que o melhor a ser feito é ele realmente continuar jogando pelo sub-20 e ganhando experiência em competição e evoluindo, né, treinando no principal e jogando aí com os garotos. Eu acho que vai ser a melhor forma da gente desenvolver esse talento. Na lateral direito, o titular atualmente é o Luiz Gustavo, que não me parece pronto para subir para o time de cima. Ele tem 19 anos e com isso tem mais um ano ainda de base, né? Então eu acho que em 2019 ele deve seguir no sub-20 até para amadurecer mais. É um jogador bem promissor que chegou ao Cruzeiro esse ano e acho que pode sim se tornar um bom lateral no futuro, mas nesse momento eu acho que ele não está pronto. E o outro lateral, que inclusive era o lateral direito titular em 2017 e também até o meio desse ano, era o Lucas Soares.
Lucas Soares não quis renovar contrato com o Cruzeiro e com isso está indo embora do clube agora em dezembro. Ele passou os últimos meses apenas treinando, né, afastado dos jogos do time principal. Como não chegou a um acordo com o Cruzeiro para renovação, o jogador deve sair do clube agora, a menos que aconteça algo muito improvável aí que seria uma renovação, mas ele deve realmente deixar o clube e falam inclusive que ele vai jogar no futebol português. Entre os zagueiros a gente tem aí o Gustavo Ricci, que inclusive fazia dupla de zaga com o Kaká nos títulos de 2017. Gustavo Ricci, que já fez treinamentos com o time principal, ainda não chegou a jogar. Ele, digamos que é a referência da zaga em 2018, né? Pelo menos na base. A gente tem ainda o Jonathan Monteiro e o Edu, que são dois jovens que eu acho bem promissores até, mas que ainda são mais novos, ainda tem mais tempo de base e acredito que devem seguir amadurecendo seu jogo aí, não acho que estão prontos para subir. Além do Gustavo Ricci, que estoura a idade, tem também o Ronaldo, que é um zagueiro que tem passagem por categoria de base de seleção brasileira e tudo, mas com o Ricardo Rezende ele não jogou muito, tá? Acho que ele não tem muita moral com o novo treinador, e é um jogador que também está estourando a idade, então se ele não for pro elenco principal, que provavelmente não vai ser, ou ele vai jogar em outro clube, seja emprestado, ou o Cruzeiro vai acabar rescindindo o contrato com ele. Para a lateral esquerda a gente tem o Rafael Santos, que está emprestado pelo Mirassol ao Cruzeiro, ele e o Laércio, atacante, são dois jogadores que estavam emprestados com opção de compra, e o Cruzeiro inclusive parece que está negociando para permanecer com o jogador em definitivo na toca. Ele é mais um dos jogadores que está estourando a idade de base agora, então no próximo ano ou ele vai integrar o elenco principal ou vai jogar em outro lugar. Eu acho inclusive que vale a pena comprar o Rafael, é um jogador bem interessante, um lateral que tem um destaque legal no apoio, gosto do futebol dele e acho que pode ser aí pelo menos a terceira opção para a lateral esquerda do Cruzeiro, né? Já que a gente tem o Egídio, provavelmente vai haver uma contratação para o setor, até o momento que eu faço esse vídeo não tem novidade, mas eu acho que o Rafael Santos pode ser esse terceiro homem, mas precisa ter oportunidade, não pode deixar os caras da base encostados como última opção, porque, por exemplo, o Vitor Luiz, que era um lateral de destaque na base, ele subiu pro profissional do Cruzeiro, ficou 6 meses lá no time de cima e não entrou em sequer um jogo, cara. O cara não fez um jogo. E depois foi emprestado aí ao Londrina, onde acabou até dando uma sumida boa. Então eu acho que os jogadores da base, eles precisam subir e ter oportunidade de jogar. Não pode esquecer que o cara existe. O volante Macton veio do América durante essa temporada, é também um jogador que está no último ano de base. Na próxima temporada ou joga no time de cima ou vai ter que jogar em outro clube. Eu acho o Macton um bom jogador, ele não disputou essa Copa Rio Grande do Sul Sub-20 por causa de lesão, mas é um volante interessante e eu pensaria sim em aproveitá-lo no elenco principal. Melhor dar oportunidade para esses caras do que sair contratando qualquer um aí no mercado, como a gente vem fazendo nos últimos anos. Na meia a gente teve uma boa revelação com o Michel, né, que foi até o camisa 10 do time nessa reta final de temporada. Um jogador canhoto, tem boa visão de jogo, um passe legal, deu algumas assistências durante a temporada. Acho que é um jogador bem promissor. Não acho que ele esteja pronto para jogar no time de cima, embora ele já tenha até sido relacionado para alguns jogos do profissional. Acho que o Michel ainda pode ser um pouquinho mais trabalhado. Ele tem 18 anos, completa 19 agora em dezembro. Eu deixaria, né, pelo menos iniciaria a próxima temporada com ele na base, para jogar a copinha, para ir evoluindo, e dependendo da necessidade do elenco principal, ele pode subir durante o ano. Outro meia que tem essa característica de armação, eu acho que é um jogador bem interessante, é o Marco Antônio. Esse é um pouquinho mais novo, ainda tem mais 2 anos de base pela frente, e ele é o reserva imediato do Michel no momento. Chegamos agora aos atacantes de lado, e aqui a gente tem o maior destaque da base do Cruzeiro nos últimos anos, que é justamente o atacante Marcelo. Ele foi tanto o artilheiro quanto o líder de assistências do Cruzeiro nessa temporada. Foram 15 gols e 6 assistências para gol. E é, de fato, um jogador que tem muito talento, que se destaca como um dos principais nomes da base do Cruzeiro nos últimos anos. Ele até entrou em 4 partidas do time principal do Cruzeiro na temporada. Uma pelo Campeonato Mineiro, que foi contra o Patrocinense, e 3 jogos pelo Brasileiro. Mas todas elas jogando pouquinhos minutos. Se somar os 4 jogos, dá 59 minutos em campo. O problema é que no jogo contra o Vasco pelo Brasileiro, foi uma partida que ficou empatada por 1-1, ele entrou, errou algumas bolas e foi vaiado pela torcida ali com 10 minutos em campo. Eu já falei sobre isso, acho que foi uma canalice aquilo que fizeram com o garoto, mas paciência, vida que segue, a torcida não pode queimar o jogador e o Cruzeiro não pode destruir a carreira de um jogador promissor simplesmente porque meia dúzia de torcedores não tem paciência. Esse é outro aspecto que eu também já comentei algumas vezes, não adianta nós torcedores ficarmos falando que queremos ver jogadores da base em campo, se quando o cara entra em campo a gente não tem paciência nenhuma, em 10 minutos tá vaiando o jogador.
Não funciona assim. Se for para o Cruzeiro aproveitar a categoria de base, tem que haver um esforço coletivo. É diretoria, é comissão técnica e é torcida para dar força para o cara e apoiar eles. Tem que dar um suporte para o cara conseguir se consolidar no elenco principal. Só uma observação que o Marcelo também foi o artilheiro da base do Cruzeiro em 2017, tá? É um jogador que eu realmente acho muito interessante. Assim como o Laércio, né, que é outro atacante de velocidade. O Marcelo costuma ser o ponta esquerda do time, o Laércio é o ponta direita. O Laércio que está emprestado ao Cruzeiro pelo Salgueiro, que é um time de Pernambuco, que o formou inclusive, e o Cruzeiro tem também a opção de compra sobre ele, assim como o Rafael Santos, lateral esquerdo. É outro nome que eu espero que o Cruzeiro compre, acho que é um jogador bem promissor, que tem bastante qualidade e a gente pode aproveitá-lo até no elenco principal já em 2019. Apesar de ter nome de tiozão, o Laércio está completando aí 20 anos, então esse é também o último ano dele de base. Então ou o Cruzeiro compra o jogador e dá oportunidade a ele com o Mano, ou ele pode voltar lá para o Salgueiro, que é também uma possibilidade de ele ser devolvido, ou o Cruzeiro pode comprá-lo e emprestá-lo. São também alternativas, embora com essa falta de jogadores de velocidade, eu pensaria em subir Marcelo e Laércio para o time principal, já para o Mano trabalhar com eles na pré-temporada. Entre os centroavantes, o Cruzeiro viveu uma certa crise nos últimos anos aí, porque não conseguia achar um bom camisa 9 na base. Parece que essa situação está resolvida agora, porque o Cruzeiro acabou tendo dois nomes de destaque aí nessa Copa Rio Grande do Sul Sub-20. O primeiro é o Leonardo, que foi inclusive titular do time na competição, marcou 2 gols. O Leonardo tem 18 anos, é um jogador que tem uma força física interessante, é um cara que tem vários aspectos a evoluir, obviamente, todos os garotos que eu tô falando aqui tem muita coisa a evoluir, mas o Leonardo mostra aquela coisa de centroavante, de saber segurar uma bola, fazer um pivô, tabelar. É um jogador que eu acho bem promissor, não acho que tá pronto para subir agora, mas pode dar alegria pro Cruzeiro nos próximos anos sim. E tem também o Vinícius Popó, né, que é um dos jogadores mais badalados da base do Cruzeiro, ele que ainda tem 17 anos, até por isso dividiu as atenções entre o Sub-17 e o Sub-20 nessa temporada, mas apesar disso ele ainda foi o vice-artilheiro do Sub-20 na temporada. Foram 19 jogos e 9 gols marcados. O Popó tem muito faro de gol, ele de fato é aquele artilheiro. A questão é, tem que ter cuidado nesse momento para o cara não se perder na carreira. É uma joia, é um ótimo finalizador, é um jogador que consegue bater com as duas pernas, que tem um jogo aéreo legal, mas ele ainda está desenvolvendo algumas partes do seu jogo. Por exemplo, o pivô, esse giro rápido que o centroavante tem que ter, a questão física, ele é um jogador que no início do ano ele era até mais franzino, agora já dá para ver que ele está um pouco mais forte, está aguentando mais o tranco com o zagueiro, o que é totalmente natural, o cara tem 17 anos, né? Então eu pelo menos iniciaria a próxima temporada com o Popó ainda na base e dependendo do desenvolvimento dele, ele pode até ter uma oportunidade mais pro fim do ano, até porque, por exemplo, a gente tem o Fred, a gente tem o Sassá, tem o Barcos e tem o Raniel. O Barcos tem contrato só até o meio do ano, como a gente sabe, né? Então pode ser que a partir do meio do ano, saindo o Barcos, o Popó possa começar a ter oportunidades aí no time de cima. Então só fazendo um resumo desse vídeo, tá? Vitor Eudes, Gustavo Ricci, Ronaldo, Macton, Rafael Santos, Laércio e Marcelo, esses jogadores estão no último ano de Sub-20. Em 2019 eles não poderão jogar as competições de base. Eu subiria de imediato 3 nomes para o elenco principal do Mano, que seria o lateral esquerdo, Rafael Santos, e os 2 atacantes de lado, o Marcelo e o Laércio. Com relação a zagueiros, eu acho que não dá para aproveitar nenhum zagueiro no time de cima, porque além da gente já ter 5 zagueiros no elenco principal, tem o Arthur e tem o Fabrício Bruno que estão voltando de empréstimo. Eu não sei como vai ser essa situação, mas acho que a gente ter 5, no máximo 6 zagueiros para o elenco principal já tá ótimo. Ter mais que isso acaba ficando jogador encostado sem jogar nunca. Então a minha ideia principal seria tentar arrumar um empréstimo aí, tanto para o Gustavo Ricci quanto para o Ronaldo, que eu acho que são 2 zagueiros de boa qualidade técnica. Com relação ao Macton, eu também renovaria o contrato dele, tentaria botar um contrato longo com esse jogador, que eu acho ele bem promissor. E como a gente já tem vários volantes no elenco de cima e o Nonoca também está voltando de empréstimo, eu acho que o Macton poderia ser emprestado para algum clube para jogar um campeonato estadual, que seja um campeonato paulista, ou até mesmo, dependendo, achar um clube onde ele vai jogar a temporada toda e disputar uma Série B, por exemplo, que é uma boa forma de testar o jogador. Eu discordo muito dessa ideia de que o Cruzeiro não revela jogador na base, e um
bom exemplo disso é que o Cruzeiro teve agora na última seleção do Campeonato Brasileiro 2 jogadores revelados aqui que estiveram na seleção do campeonato. Um deles, inclusive, como o melhor jogador do campeonato, que foi o Mike, lateral, e o Dudu, meio atacante. Então o Cruzeiro revela jogador. O problema tem sido o aproveitamento desses jogadores, a transição deles da base ao profissional, e isso tem que mudar. Assim como essa relação da torcida com os jogadores da base. Esse ano teve vaia pro Marcelo, em 2017 tivemos o Alex, que era aquele garoto muito promissor da base, meio armador, que também foi queimado. A torcida do Cruzeiro xingava o cara de tudo quanto há. Ele foi pro Atlético Paranaense, não conseguiu jogar por lá também, teve problema de lesão, enfim. E tá aí um jogador que eu até pensaria se não valeria a pena dar uma opção para ele no elenco em 2019. O Alex não é um jogador ruim, a gente sabe como é difícil achar bons meias no futebol brasileiro, e eu acho que dependendo da situação, se ele estiver bem fisicamente, daria para pensar em dar uma oportunidade para ele. Mas aí é o que eu digo, se a torcida não comprar a ideia e ficar pegando no pé dos garotos, a gente não vai revelar ninguém mesmo. O maior exemplo disso é o Santos, né? Por que o Santos revela tanto jogador jovem, consegue vender tantos jogadores e fazer tanto dinheiro? Por mais que queime tudo em péssimos negócios, como foi o Leandro Damião, por exemplo. Porque o Santos bota os meninos para jogar. O Santos simplesmente revela muito jogador, dá oportunidade para muitos. E se a cada 10 jogadores o Santos revela um jogador interessante, que vai ajudar o time tecnicamente e depois vai ser revendido para o futebol europeu, tá joia. Porque eles botam 20 para jogar todo ano, então todo ano sai 2. A média tá show de bola. E na minha avaliação, pelo menos, se a gente tem um elenco com 30 jogadores profissionais, eu acho que 1/3 desse plantel, pelo menos, tem que ser de jogadores da base. Não dá para você ficar gastando tanto dinheiro, especialmente com jogadores reservas. Você ter jogadores titulares de alto nível, jogadores que ganham altos salários e que decidem dentro de campo, beleza. Eu não vejo problema em você ter um Dedé, um Thiago Neves, um Arrascaeta, um Fred, um Henrique, um Fábio. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de jogador. O problema é os Bruno Silva, os Mancoejo, os Marcelo Hermes, os Ezequiel, os Rafael Sobis, que também ganhou muito dinheiro e não deu retorno em campo. Isso que fode a finança do clube. E é nesse aspecto que eu acho que o Cruzeiro tem que mudar, é isso que o Cruzeiro tem que atacar para começar a compor mais o elenco com os jogadores da base e assim ter retorno técnico dentro de campo e financeiro também com as vendas, porque o Cruzeiro está em crise financeira e negar isso não vai melhorar as coisas. Bom, galera, mas essa é a minha avaliação e eu gostaria que você também deixasse aí nos comentários, né, o que você pensa, se você conhece esses jogadores, se acha que tem outros nomes aí, se discorda das minhas avaliações ou não, fica à vontade para opinar. E peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!